Olá, segundo ano. Vou resolver aqui aquela lista de exercício, sobre máquinas térmicas que eu deixei para vocês lá na plataforma. A primeira questão diz assim: o segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, desse princípio a gente vai entender que o rendimento de uma máquina térmica com 100% é impossível, que está dizendo aqui. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que a resposta correta é a letra D, concluir que qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Lembrando lá dos textos, que eu já deixei para vocês, daquelas explicações também em vídeo, a gente tem que a máquina térmica, é justamente o que está dizendo aqui nessa alternativa. Ela vai retirar calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Quando a gente olha as outras alternativas, na letra A, está errado porque ele fala: sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. E aí vai contra o que a gente acabou de ler no enunciado. Na letra B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Também está errado, que a gente sabe que precisa da fonte quente e da fonte fria. Na letra C, calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Também está errado. Letra E, somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0 graus Celsius, seria possível certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Também está errado, Segunda questão, um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamentos da energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... A resposta correta é a letra C, de a conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Então, mais uma vez, essa segunda questão, ela fala justamente do que a gente acabou de ler aqui nesse enunciado do segundo princípio da termodinâmica. Então, a conversão integral de calor em trabalho, ela é impossível. Terceira questão. Com relação às máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica, ou seja, aquela que a gente leu lá na primeira questão, assinale a opção correta. E aí a gente só tem 3 opções aqui. Então a gente vai analisar aí cada uma delas, para a gente saber qual vai ser a opção correta. Na letra A ele fala assim: máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica com consequente realização de trabalho. Na verdade, a gente vai entender aqui nessa que as máquinas térmicas, elas são dispositivos usados para converter, no caso aqui, é a energia térmica em realização de trabalho. Então, o que está errado nessa primeira afirmativa é esse energia mecânica e esse com consequente. Então, o certo seria: máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia térmica em realização de trabalho. A letra B é a que está correta. Então, essa é a alternativa correta. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser forçado por um agente externo, como é o caso do refrigerador. Nessa questão agora, a gente vai parar para entender o seguinte: quando a gente entende essa transferência de calor, ela vai ser sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.
Então, espontaneamente na natureza é assim que ocorre. No caso do refrigerador, ele faz o processo inverso. Vamos lembrar que o refrigerador é uma máquina térmica, mas que a troca, né, de calor que se dá nesse processo aí, ele faz do sistema mais frio, né, do sistema de menor temperatura, ou seja, que está lá no interior da geladeira, para o sistema mais quente, para o meio externo. Ou seja, o caso do refrigerador não é de forma espontânea, ou seja, não é um processo espontâneo. E as geladeiras, né, elas funcionam recebendo essa energia através do compressor, que realiza o trabalho mecânico, né? Existe uma substância refrigerante, o que vai tornar possível esse sentido inverso, né, da troca de calor, certo? Então, a alternativa B aqui, ela é correta porque ele fala, né, ele afirma que o calor não passa espontaneamente, certo? E isso está certo, ele realmente não passa espontaneamente. Só que no caso do refrigerador, né, por esse processo compressor, essa substância refrigerante, né, todo o processo que envolve aí esse funcionamento, ele faz justamente ele opera justamente nesse sentido inverso dessa troca de calor, tá? Na letra C, é possível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica de uma fonte quente. Ou seja, esse completamente aqui, ele está errado, porque isso aqui vai contra a segunda lei da termodinâmica, né? Só lembrando lá na primeira questão, que é impossível, né, converter integralmente todo o processo integralmente em trabalho, tá? Então aqui é errado porque a gente não consegue transformar completamente, né, em trabalho essa energia térmica da fonte quente. Continuando aí na questão 4, considere as afirmações. Então, a gente vai ver cada uma delas, já vou colocar verdadeiro ou falso, para a gente depois assinalar a alternativa correta. Na primeira afirmação, ele fala assim: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho. A gente acabou de ver, né, nas questões anteriores, que isso aqui é verdadeiro. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Segunda, refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura. Então, eu acabei de falar com vocês que o refrigerador, as geladeiras, né, eles fazem esse processo inverso. Então, a afirmativa 2 é verdade, porque não é um processo espontâneo, então realmente é a transferência de calor de menor para maior temperatura. Afirmativa 3. A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. Eu acabei de falar, então é verdade, porque espontaneamente realmente não passa, tá? Então todas as três aqui afirmativas são verdadeiras. Pede para a gente assinalar, então está ou estão corretas. No caso, a alternativa E é a 1, 2 e 3 aí. A quinta questão diz assim: uma máquina térmica funciona absorvendo 2.000 calorias de sua fonte quente e rejeitando 800 calorias para a fonte fria. Qual é o rendimento dessa máquina térmica? Vamos lembrar, né, do vídeo que eu já deixei gravado sobre as máquinas térmicas, que a fórmula do rendimento de uma máquina térmica vai ser o trabalho que ela realiza dividido pela quantidade, né, de calor que ela recebe ali, ou seja, da fonte quente. Lembrando ainda, né, que o trabalho realizado vai ser justamente essa diferença da fonte quente para a fonte fria, certo? Então essa é a fórmula aqui do rendimento da máquina térmica que a gente vai utilizar nessa quinta questão.
Eu ainda posso reescrever essa fórmula aqui do rendimento da seguinte maneira, ó. O rendimento de uma máquina térmica, o trabalho não é essa diferença aqui, então eu posso, né, substituir lá o trabalho, ó, por Q1 menos Q2 dividido por Q2 aqui. Desculpa, dividido por Q1, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque lá nessa quinta questão, a gente usando, né, dessa fórmula aqui, substituindo o trabalho, né, por essa subtração aqui, vai ficar mais fácil da gente chegar lá no resultado. Então, vamos voltar aqui para a questão, separar as grandezas que a gente tem. Então, quando ele fala que ele absorveu 2.000 calorias de uma fonte quente, esse 2.000 calorias aqui é justamente o Q1, tá? Essa quantidade de calor da fonte quente. E rejeitando 800 calorias para a fonte fria. Então, essas 800 calorias vai ser Q2, que é essa quantidade de calor, né, da fonte fria. O rendimento da máquina térmica é justamente o que a gente vai calcular. Então, ó, repara que nessa questão eu não tenho o valor do trabalho, né? Para eu chegar no valor do trabalho, eu tenho que fazer uma subtração. Então, eu vou usar justamente, ó, essa fórmula daqui, que eu já faço a subtração de uma vez, tá? Então, escrevendo aqui, ó, o rendimento vai ser a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Substituindo os valores que a gente tem, então, ó, Q1 é 2.000. Então, no lugar do Q1, 2.000, menos o Q2, que são 800, dividido pelo Q1, de novo, 2.000 calorias. Resolvendo aqui, eu vou encontrar 1.200 dividido por 2.000. Fazendo essa divisão, eu encontro 0,6. Todo o rendimento que a gente vai calcular, né, da máquina térmica, a gente sempre vai expressar na forma de porcentagem. Então, o 0,6, eu transformando em porcentagem, eu vou encontrar 60%. Lembrando, né, que para eu fazer essa transformação aqui, né, desse valor para a porcentagem, eu sempre vou multiplicar por 100. Então, multiplicando 0,6 por 100, eu encontro 60%, que é o rendimento dessa máquina térmica. Na última questão, aqui na questão 6, ele fala: uma certa indústria adquiriu uma determinada máquina térmica que, a cada ciclo, realiza um trabalho de 3 vezes 10 à quarta joules, com uma eficiência de 60%. Em relação a essa máquina, quais os valores de Q1 e Q2, né, ou seja, da fonte quente e da fonte fria? Vou separar aqui nessa última questão os valores que a gente tem. Então, o primeiro deles, ó, é o trabalho. Então, eu tenho que o trabalho é igual a 3 vezes 10 à quarta joules. Depois ele fala aqui com uma eficiência de 60%, ou seja, o rendimento de 60%. Lembrando que quando eu for usar esse valor aqui lá na fórmula, eu tenho que transformar ele, né, para um número decimal, para um valor que não esteja na porcentagem. Ou seja, o 60% é 0,6. Só lembrando que do mesmo modo que a gente, né, na questão anterior, a gente multiplicou por 100 para chegar na porcentagem, para a gente voltar para o valor, a gente divide por 100. Então, dividindo 60 por 100, eu chego no 0,6. Nessa questão, ele pede para a gente encontrar o valor do Q1 e pede o valor do Q2 aqui. A fórmula rendimento vai ser igual ao trabalho dividido pela fonte quente. Eu vou usar essa fórmula, né? Fórmula do rendimento, porque eu tenho aqui duas grandezas e vou encontrar essa terceira aqui. Então, o rendimento é 0,6, o trabalho 3 vezes 10 à quarta dividido por Q1.
a gente fazendo aí a multiplicação cruzada, eu vou encontrar 0,6 Q1 vai ser igual a 3 vezes 10 à quarta. O valor do Q1 vai ser 3 vezes 10 à quarta, dividido por 0,6. Lembrando, né, quando a gente trabalha com um número, né, esse 3 vezes 10 à quarta é um número expresso em notação científica, a gente, para resolver aqui essa conta, eu vou dividir o 3 pelo 0,6 e depois eu acrescento vezes 10 à quarta. Então, ó, dividindo o 3 pelo 0,6, eu vou encontrar 5 e eu vou repetir a potência de base 10, que é vezes 10 à quarta. Quantidade de calor, unidade de medida, é o joule. Então, aqui eu achei, né, o valor da fonte quente, o valor de Q1. Agora eu vou encontrar o Q2. Lembrando, ó, que o trabalho vai ser a diferença de Q1 menos Q2. Então, eu tenho o trabalho, acabei de encontrar Q1, agora é só, né, a gente calcular para descobrir quem é o Q2 aqui. Trabalho, 3 vezes 10 à quarta. Então, estou substituindo agora. Q1, encontrei aqui 5 vezes 10 à quarta, menos o valor de Q2. Aqui eu vou jogar, né, essa variável para o primeiro lado da igualdade e esse valor eu jogo para o segundo lado da igualdade. Então, menos Q2 para esse lado aqui vai ser Q2 positivo. Eu tenho 5 vezes 10 à quarta menos 3 vezes 10 à quarta. A gente, quando vai resolver, né, esse tipo de expressão aqui, isso daqui eu tenho que pensar que é um único valor, esse daqui é um único valor, certo? E aí eu estou subtraindo esses dois valores aqui. Para ficar mais fácil, eu tenho 10 à quarta aqui comum, né, nesses dois valores aqui. Então, eu vou deixar o 10 à quarta em evidência. Deixando 10 à quarta em evidência, né, 5 vezes 10 à quarta, o que sobra aqui para mim vai ser o 5. No outro parênteses, menos 3 vezes 10 à quarta, se eu tenho 10 à quarta em evidência, o que sobra para mim aqui é o 3. Então, Q2 vai ser 10 à quarta, que multiplica o 2 aqui. Escrevendo, né, na forma correta, 2 vezes o 10 à quarta, como é quantidade de calor, então a unidade de medida é joules. Q2 é igual a 2 vezes 10 à quarta joules. Espero que vocês tenham entendido. Se não, voltem aí nessas resoluções, assistam aí os outros vídeos, né, que explicam essa matéria.